Olá, senhores. Muito bom dia. Eu vou só fechar minha câmera antes, para que vocês não vejam ao longo da apresentação meu rosto bonito, mas eu procuro ativá-la novamente após a apresentação. Tá? Bem, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje a gente vai apresentar exatamente o tema que o Liberty falou, válvulas de interface de processo e manifolds para instrumentação. Só para me apresentar rapidamente, eu sou consultor técnico aqui da Sogeloc, que atende aos segmentos de mercado aqui do Rio de Janeiro, alguns deles, e eu vou estar apresentando, obviamente, com o Lucas. Apenas para ficar mais entendido, eu vou falar o tema de válvulas de interface de processo e o Lucas vai falar sobre manifolds de instrumentação. Bem, para a gente começar, assim, até para entender melhor o que a gente quer mostrar para vocês, o intuito dessa apresentação assim, é mostrar mais dois tipos de produtos que podem ser utilizados em conjunto ou não em uma tomada de processo. Como vocês podem ver a representação desse desenho. Então, desde a tomada de processo até o medidor, a gente tem alguns tipos de medição dessas variáveis desse processo, né? E de maneira bem simplista, assim, até para entender a funcionalidade desses produtos, é só vocês imaginarem um processo que vocês necessitam medir essas variáveis, sejam elas essas variáveis que eu falei, e que elas estejam interligadas diretamente com o processo. Só que, em algum momento, pode-se haver a necessidade de fechar essas linhas até esses medidores. Só que eu preciso purgar também essas mesmas linhas aqui. E aí, para eu conseguir tirar fazer algumas intervenções, na verdade, até nas próprias linhas, fazer algumas calibrações ou até determinados ajustes com muita segurança. Então, essas válvulas de interface de processo que eu vou falar, elas estão situadas exatamente nessa tomada aqui do processo, enquanto que os manifolds estão aqui. Então, de uma maneira bem segura, essas válvulas são para substituir válvulas convencionais, como válvulas do tipo globo ou gaveta, por exemplo, ou até mesmo uma esfera de processo, sendo elas muito maiores do que essas que são mais compactas, ou até produtos voltados à instrumentação. Como vocês podem ver, são esses produtos que a gente vai falar, enquanto que a gente também vai falar dos manifolds. Bem, de uma maneira geral, até, vocês podem perceber, existem mercados que utilizam esses produtos em comum. O principal deles é o óleo e gás. Porém, existem outros, como vocês estão vendo, e em comum eles acabam tendo a necessidade de uma baixa emissão fugitiva dos fluidos, por exemplo, especificamente metano, por exemplo. Então, acaba que existe uma necessidade até de compactação de determinadas linhas, por exemplo, num projeto de uma plataforma, onde eu posso reduzir o peso dessa plataforma com esses produtos, essas linhas, essas válvulas menos robustas do que as de processo, e automaticamente eu consigo coletar mais óleo e uma compactação de maneira geral também. Além disso, é interessante se perceber as aplicações de maneira geral. Assim, dentre essas válvulas de interface de processo, vocês podem ver algumas dessas aplicações, mas o intuito é mostrar que elas são válvulas para isolamento do processo até o ponto de medição. Então, como vocês podem ver nas fotos, são inúmeras as possibilidades. E eu vou destacar por exemplo, essas aplicações com uma riqueza maior de detalhes mais à frente. Falando das vantagens dessas válvulas de interface, né, como popularmente a gente chama até de DBBs também, para o pessoal que já conhece, ou monoflanges, por exemplo, porque elas subdividem em dois tipos de modelo. Mas vocês podem ver a representação de um esquemático onde você tem válvulas convencionais e os manifolds que a gente está comentando aqui, as válvulas de interface. E aí entram as vantagens, vamos dizer assim, menos pontos possíveis de vazamento. Bem, é só vocês perceberem que diretamente as interligações delas já são menores, justamente porque você só faz uma única montagem e a tomada diretamente ao medidor. O design compacto permite que você consiga manusear de maneira mais suave esse fechamento. Percebam que existe um pouco mais de dificuldade até para manusear uma válvula de processo, por exemplo. A redução de peso é nítida, como vocês podem ver, ela chega até 75%. O tempo de instalação reduzido também
é outra vantagem, ou seja, aqui eu estou exigindo menos suportações, enquanto que aqui eu posso ter até a questão da solda em si e todos os testes possíveis. Além disso, redução de vibração é drástico também, em virtude do peso delas e um menor estresse na linha. A redução de emissão fugitiva é um ponto muito interessante a se destacar devido às certificações que permitem essas válvulas terem uma maior confiabilidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, em situações como emissões de gases tóxicos. Então, essas certificações, em determinados momentos, são muito importantes dentre as normas que eu estou citando aqui e que refletem diretamente na qualidade desse produto e as tecnologias que estão agregadas a esse produto. Né? E outro ponto interessante é que nos Estados Unidos, por exemplo, se tem muitas empresas podem ser multadas devido a altas emissões fugitivas e que podem comprometer a saúde do meio ambiente ou do próprio operador. Além disso, por exemplo, conexões do planilha, né, integradas ao sistema de medição. Isso é interessante porque eu evito adaptações, então já é um ponto positivo também. A facilidade de manutenções futuras, isso é nítido, verifiquem se isso é possível, a gente vai destacar isso mais à frente. Um menor custo total, até do próprio projeto, ou seja, tudo aquilo que eu falei antes é interessante ser destacado devido a essas condições. Então, representa uma maior vantagem no custo total, ou seja, você está tendo uma série de benefícios que vai te reduzir e você vai ter uma maior vida longa desses tipos de produto. E o principal é uma maior segurança desse sistema. A gente bate muito nisso porque a segurança, eu acho que é o principal fator que faz com que a gente tenha uma alta performance dentro da nossa empresa. E esse é um ponto que a gente destaca bastante na Sogelog. Bem, falando de modelos e configurações, agora a gente destaca modelos da Sogelog para os monoflanges. Bem, a gente toca em três tipos. A Sogelog ela divide em três tipos. O único detalhe aqui, só para vocês entenderem, que o monoflange ele é um corpo, um bloco em formato de flange, que é composto por três válvulas agulha ou menos, pode ser uma também, nesse caso. Mas o mais importante é entender que a diferença entre eles se situa em cima da válvula de primeiro bloqueio. Então, a válvula agulha que está composta aqui, que está montada, ela pode ser diferente, o modelo. E destacando o primeiro aqui, a gente fala da OSY Yoke, que é uma válvula com agulha com características de válvula de processo, justamente porque ela está no primeiro bloqueio. Então, as demais, elas até têm características, mas são também de instrumentação. Mas nenhuma delas torna a questão da integridade de maneira diferente. Então, todas elas têm uma qualidade e isso varia muito da especificação e processo que o cliente demanda para a gente também. Outro ponto interessante a destacar são as especificações. A gente, obviamente, vai acabar tendo um respeito às normas dos flanges, como a ASME, por exemplo, e os diâmetros são limitados até 2 polegadas. As faces desses flanges podem ser ressaltadas ou RTJ e classe chegando a 2.500, que é o natural do processo. Produtos variados em questão de material, como vocês podem perceber, chegam desde o aço até ligas especiais. E outra questão que eu tinha batido para vocês, tinha mostrado, eu tinha falado anteriormente, é a questão da variação das configurações, seja ela de duplo bloqueio e purga, tá? Para você conseguir fazer uma purga do processo, da linha que você está precisando fazer manutenção, por exemplo, simples bloqueio e purga, e simples bloqueio. Aqui, duplo bloqueio, um duplo bloqueio redundante para garantir uma maior segurança no sistema. Bem, falando de DBBs agora, percebam que é um corpo mais robusto, claro, porém compacto ainda, mas eu falo em relação ao monoflange. E a diferença entre esses três modelos que a gente apresenta aqui também giram em torno da construção deles, né? Então, se você for perceber, eles podem se dividir um corpo em três, por exemplo, uma construção tripartida, ou monobloco, ou em si um corpo forjado. E as extremidades também podem ser variadas entre esses modelos, os orifícios, o diâmetro chegando até 3 polegadas e a classe de pressão também chegando até 2.500. Interessante ressaltar também as variedades de materiais e, nesse caso, as configurações dessas DBBs elas podem ser um pouco diferentes dos monoflanges, porém bem similares. A única diferença aqui que eu destaco para vocês
é que em algumas aplicações em específico, como injeção química, você utiliza uma válvula de retenção, né, para que você não deixe com que o fluido entre no seu sistema quando você tentar injetar esse fluido, obviamente. Bem, falando de algumas recomendações e manutenções e ajustes importantes desse tipo de produto, para quem tem um determinado interesse, é interessante ressaltar o seguinte: verifique se o fornecedor ele fornece informações sobre kits de manutenção, sobre manual de instruções e ajustes periódicos desse tipo de produto, porque requerem informações adicionais. E, obviamente, se a garantia ela contempla algo especial, assim, eu digo em relação ao tempo que a garantia ela pode te permitir ter uma confiabilidade desse produto. Então, eu ressalto bastante isso porque fiquem com essa informação, assim, é muito positivo. Falando de fatores que podem influenciar na vida útil da válvula de interface, eu ressalto o material de fabricação, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui nesse caso. O aço inoxidável que a Sogeloc ela acaba fabricando os produtos dela, ela sempre, nas tolerâncias das composições químicas, ela trabalha um pouco mais que o mínimo possível permitido, pela norma. Vou dar um exemplo: 16 a 18% de cromo no aço inoxidável. Ela trabalha de 17 para cima. Isso melhora a confiabilidade do produto e a resistência dele a determinados meios. Ou seja, em um ambiente, por exemplo, offshore, ela vai ter um pouco mais de resistência à corrosão, tá? E os outros componentes em conjunto. Destacando tecnologias, eu vou falar um pouco mais à frente das composições dessas DBBs e monoflanges, a gente vai falar disso. É muito importante para diferenciar um fornecedor de outro, nesse caso. É aí que entra o longo tempo de vida útil desse produto. As certificações eu destaco novamente. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui é de um certificado de um laboratório terceiro que certificou um produto nosso, por exemplo, em baixas emissões fugitivas. Então, isso é muito importante em situações onde se exija o mínimo possível dessas emissões ao meio e ao próprio operador. Tá? Falando de facilidade de manutenções sobressalentes, a gente destaca que vocês precisam realmente de ter o que eu falei anteriormente, né? Essas informações para vocês terem uma maior confiabilidade do produto. Além disso, treinamentos e apresentações. Bom, apresentações pontuais que a gente faz com vocês, nossos clientes, mas como também alguns treinamentos mais técnicos, que requerem um pouco mais de conhecimento para que vocês possam obter determinados produtos com uma maior aceitação e justificativa até. E a questão da garantia, mais uma vez que eu bato também para vocês, eu foco muito nisso porque é um preceito muito importante para o produto em si. Bem, falando de tecnologia, no caso em específico aqui que vocês estão vendo, é a representação de uma válvula esfera que compõe essa DBB, por exemplo. Então, o que ela pode ter de diferente? O que pode ser? O que pode aumentar a vida útil dela, por exemplo? Bem, primeiro a gente destaca a vedação ativa da haste. O que é isso, Rocha? Na verdade, a vedação ativa da haste, ela permite que eu tenha uma maior durabilidade dessa vedação ao longo do tempo. Isso vai me permitir ajustes menores em determinados períodos. Como é que isso funciona? Bem, vocês podem perceber a imagem da esquerda, as duas aqui, elas tratam de vedações convencionais. Se vocês forem reparar, esse tipo de vedação aqui, que é composto por um glande, por exemplo, e um mancal aqui embaixo, ele é muito maciço. Então, qualquer desgaste que eu possa ter, por exemplo, do mancal, posso ter folgas e aí a possibilidade de fuga do fluido é muito iminente. Ao mesmo tempo em que, se eu usar o-rings, por exemplo, eu posso ter um alto torque e uma dificuldade até de operar esse tipo de válvula, né? E, consequentemente, um maior desgaste em cima desses produtos. No nosso caso, assim, até destacando, é Sogeloc, mas a gente destaca o que pode ter de maior vida útil nesse produto. Nesse caso aqui, das hastes, né, a vedação ativa que a gente fala é o seguinte: nada mais é do que vedações que são anéis que funcionam como molas revestidos pela própria vedação, fazendo com que o seguinte, por mais que eu possa começar a ter folgas no sistema, mas eu continuo tendo uma ação dessas molas, permitindo que a vedação continue constante, independente das variáveis do processo, ou seja, picos de pressão, variações de temperatura e de maneira geral. Ou seja, até o desgaste que você tem na manipulação
dessas válvulas. Isso é reduzido, porque as forças se subdividem, elas não ficam agrupadas em um único ponto em contato da vedação direta, por exemplo, com o corpo do produto. Então, eu tenho até uma suavização desse manípulo. Outro ponto importante que a gente pode destacar é a haste anti-expulsão. Ou seja, o que a gente pode retratar nisso? Simplesmente por um surto de pressão, minha haste poderia sair voando do sistema, né, dessa válvula, desse corpo. Então, a gente não quer isso. Então, uma haste anti-expulsão, ou blowout, como muitos falam, é um ponto importante a ser destacado. Uma vedação ativa da esfera, percebam que o que eu mostrei antes, também ressalto aqui na vedação da esfera. Por quê? Porque daquela mesma maneira, a vedação dessas esferas, em situações de baixa ou alta pressão, ela vai continuar agindo da mesma maneira, fazendo com que eu não possa ter particulados entranhando cavidades, por exemplo, da minha válvula. E isso é um ponto muito prejudicial, porque eu posso travá-la, tá? Ou contaminar o possível produto, e ao manipular também em determinadas pressões, essa vedação ela poderia sair do sistema, por exemplo, e se deslocar, fazendo com que o fluido entrasse direto para essa cavidade que eu estou mostrando aqui, né? Bem, outro ponto a ser destacado, que parece uma besteira, mas falar do manípulo, por exemplo, manípulo de aço inoxidável, nesse caso, é só você respeitar o mesmo tipo de material dele para o corpo, né? Porque, por muitas das vezes, pode acontecer que o material é de baixo custo, e aí quando você precisa manipular o produto, você não consegue. Falando do corpo, por exemplo, as vedações que estão protegendo as roscas desse corpo, ou seja, eu estou inibindo o contato direto do fluido com possíveis lubrificações ou, no caso aqui, até particulados que poderiam entregar essas roscas, e não é muito interessante para o nosso tipo de processo. Agora, falando de válvulas agulha que compõem tanto a DBB quanto os monoflanges, a gente acaba destacando o seguinte: a válvula ela pode ser diferenciada em alguns momentos. Por exemplo, a haste endurecida desse tipo de tecnologia faz com que eu tenha uma maior estanqueidade. Falando da vedação traseira, esse ponto aqui eu destaco bastante para vocês pelo seguinte: esse tipo de válvula ele normalmente vai atuar ou aberto ou fechado, totalmente aberto ou totalmente fechado. Então, se eu tenho uma abertura total dessa haste, eu tenho essa pequena aqui, ó, essa pequena angulação que entra em contato com o meu corpo, ou seja, a parte traseira da minha haste entra em contato com essa parte do corpo, e aí eu crio uma vedação fazendo com que o fluido, inibindo o contato, obviamente, do fluido, tentando entrar em contato até com a própria vedação que protege a rosca aqui na parte superior. Ou seja, é um ponto muito interessante a se destacar a longo prazo. Falando da junta articulada, ela permite que a minha haste se subdivida em duas. Ou seja, eu giro a parte superior empurrando a parte inferior como um pistão. Isso é importante por quê? Porque eu dou mais vida útil a esse produto. Por quê? Nesse caso, a haste, o obturador que está aqui na ponta, ela não vai girar a sede. Então, eu vou permitir uma maior vida útil dessa válvula. Ponto a ser destacado aqui nesse caso a vedação está acima a rosca está acima da vedação, então eu não tenho um fluido em contato direto, eu não tiro a lubrificação dessa rosca, eu não deixo particulados entranharem e talvez fazer com que esse produto trave também. E ela é rolada a frio nesse caso, o que garante, por exemplo, eu não estou usinando, né, a rosca, então eu faço com que eu tenha uma maior resistência e suavização na hora de manipular esse produto. E eu ainda tenho uma capa que protege contra raios ultravioleta, é um aço inoxidável melhorado, ou seja, para ambientes externos isso é extremamente importante, até para inibição de entradas de poeira, por exemplo, na válvula. E uma manopla, mais uma vez, em aço inoxidável, respeitando o corpo que a gente está trabalhando e ofertando, né, da mesma qualidade do material. Falando de aplicações, a gente cita o seguinte: agora entrando em conjunto, os dois tipos de possibilidade. Eu posso fazer utilizando medições com manômetros, por exemplo, de maneira local no processo. Como que eu também posso utilizar remotamente uma medição e até realizar um tipo de controle? Ou seja, eu transfiro o fluido diretamente a um transmissor de pressão.
E aqui eu faço uma medição de pressão manométrica, que é bem simples, como vocês podem ver na figura aqui do lado. Ou seja, aqui é um esquemático bem interessante que demonstra exatamente esse preceito aqui, obviamente que sem a medição de pressão local. Mas aqui embaixo destaca bem esse tipo de aplicação. Ou seja, eu posso retirar esse manômetro, retirar esse transmissor e continuo mantendo o meu processo fluindo e funcionando, ok? Enfim, existem também outras possibilidades, como medição de pressão diferencial. São tomadas onde eu faço uma medição de alta e medição de baixa para determinadas finalidades, por exemplo, vazão, nível, e aí eu tenho um transmissor de pressão diferencial para realizar esse tipo de leitura. Aqui é um exemplo. Como vocês podem perceber, nesse caso, a gente está aplicando num controle de vazão com placas de orifício. Ou seja, é um método de medição de vazão bem barato, e aí eu faço as tomadas de alta e de baixa através dessas DBBs. E aí é interessante porque você tem uma maior confiabilidade no fato de fazer possíveis manutenções nesse trecho aqui da linha, né, com as DBBs em si. Outro ponto também que a gente pode destacar é a medição de pressão diferencial, por exemplo, em vasos de pressão, onde no vaso de pressão eu posso ter uma alta pressão e uma baixa pressão, e aí eu faço um determinado controle. Um exemplo bem clássico aí são em caldeiras, né? Eu preciso controlar bastante porque eu preciso ter uma alta integridade na pressão dessa caldeira. E aí eu consigo fazer determinadas tomadas com maior segurança. Pontos a se destacar também: injeção química. Existe um tubo, na verdade, aqui é um probe, né, que está integrado com a válvula DBB, fazendo com que é o seguinte: eu tenho um corpo único inteiriço aqui que eu consigo fazer injeções no meu processo para melhorar o escoamento, para determinadas finalidades que vocês mesmos conhecem. E ao mesmo tempo que eu posso fazer também o sistema de amostragem, fazendo com que esse mesmo tubo aqui, pescador, consiga coletar a amostra, talvez no centro dela, num sistema de maior velocidade, né, que a gente garante uma maior velocidade do processo. É interessante eu ter essa coleta para fins de medição analítica, por exemplo. E por último, até para simples drenos, mas não tão, ele não deixa de ser tão importante quanto os outros. Por exemplo, nesse caso, é um dreno de uma válvula de processo, onde em situações onde essa válvula comece a ter residuais nas cavidades, eu consigo drenar através dessas válvulas. Bem, eu estou finalizando a minha parte aqui e eu estou passando o meu bastão para o Lucas. Ele vai dar continuidade fazendo a apresentação para vocês de manifolds. Lucas? Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Toscano, atuo pelo Nordeste e quase todo, começa de Alagoas para cima, e uma parte do norte do país também. Já tenho aqui uma história de 7 anos na empresa, e meu objetivo hoje é falar de manifolds de instrumentação, complementando o que o Rogério acabou de falar, explicando o que seria um manifold, também conhecido como válvulas de múltiplas vias, seus diferenciais e o que é importante em um manifold e como fazer para ele ter uma vida útil, lógico, linkando a vida útil sua alta performance. Então, tá aqui como seria as suas variáveis. A gente tem de 2 vias, 3 vias, como ele pode ser acoplado diretamente no diferenciador de pressão, diretamente no manômetro. Aqui suas diferentes formas de ter uma uma conexão. Aqui eu vou dar bastante ênfase e eu vou explicar depois a importância de um OD integrado, as suas flanges, tanto a MSN, a MSS como a DIN, e as demais características que são até usuais no mercado todo. Aqui a pressão de 6.000 PSI sobre consulta, aqui no nosso caso, a gente pode chegar até 10.000. E o que é importante na compra de um manifold? O que é que um manifold deve ter? Um kit de manutenção, que eu coloquei em maneira bem explicativa aqui, um manual de instruções e, com certeza, a garantia que eu vou falar aqui ao longo da apresentação. Um manifold que não tenha essa configuração aqui, a tendência é que ele tenha vazamentos,
Logo que ele vai ter vazamento, isso aqui acarreta não só na segurança do operador, como em custo para a empresa, com certeza, já que a gente está tendo um escape. Então, eu vou colocar aqui uma animação onde a gente tem uma válvula de controle, aqui começando o processo todo, e mostrando como o porquê é tão importante o manifold aqui e qual a sua utilidade na linha. Então, vou abrir minha válvula de processo. Aqui a placa de orifício vai dar essa derivação, onde eu tenho a válvula de duplo bloqueio explicada aqui pelo Rocha. O meu manifold, onde aqui eu tenho uma linha de baixa pressão, uma válvula equalizadora e uma linha de alta pressão, que vai passar uma leitura para o meu transmissor de pressão, onde ele vai passar essa informação para o meu CLP, que aqui está marcando 35 litros hora, e esse CLP está mandando a informação para a válvula de controle. Então, está aqui um exemplo no melhor dos mundos, e eu preciso fazer uma verificação, e vamos ensaiar como seria uma verificação aqui, no caso, desse transmissor de pressão. Eu, primeiro, fechei minha válvula de duplo bloqueio. Aqui eu vou abrir minha válvula equalizadora para equalizar as duas pressões, a alta e a baixa. Vou fazer a drenagem e levo ele para o laboratório para fazer a calibração. Perfeito aí. Só lembrando de uma coisa, em algumas práticas a gente vê que só não levam também o manifold. Por quê? Por causa da difíceis formas de conexão aqui, em alguns casos são até soldados. Então, por isso que eu falei lá no início, a importância de um OD integrado, para ele não ter aqui adaptações, ele poder ser instalado diretamente na via do manifold. E voltando aqui ao assunto, eu levei o transmissor de pressão para fazer a calibração, mas já que eu tenho uma válvula de duplo bloqueio aqui, e essa área aqui está isolada, eu posso fazer também essa calibração online. Como é que seria? Da mesma forma, abrir minha válvula equalizadora, essa aqui no meio representada, fiz o dreno e aqui eu estou fazendo a calibração do transmissor de pressão online no campo. E aqui eu estou setando uma informação para o meu CLP. Meu CLP marcou aqui esse ΔP de 20, que vai passar a informação para a minha válvula de controle, que vai abrir uma vazão de 100 litros por minuto. Então, a gente está falando aqui de uma vazão muito alta. E perfeito, mas vida que segue. E a gente vai fazer uma verificação aqui nesse processo. Então, abrir minha válvula de duplo bloqueio. Primeiro, vou equalizar o meu manifold. Abrir minha válvula de baixa pressão. Por que abrir a válvula de baixa pressão? Para aqui boas práticas, para eu poder ter uma segurança nesse meu transmissor de pressão diferencial aqui na sua leitura. Após abrir a válvula de baixa pressão, abri a de alta pressão e o que ocorreu? A válvula equalizadora, ela não foi estanque. Então, a linha de alta pressão, ela se sobrepôs à linha de baixa. Isso vai fazer com que o meu transmissor de pressão diferencial não tenha uma leitura ideal do processo. Por que ela não fez esse estanque? Pode ser por N motivos, por particulados na linha, já foram feitos estudos com fio de cabelo e a diferença foi absurda, de 0,2%. Numa linha dessa aqui, isso acarreta bastante dinheiro. Pode ser por um defeito de usinagem, assim como também uma sede arranhada. Então, meu transmissor de pressão, ele teve uma leitura diferente do que era para ser. Logo, ele vai passar uma informação diferente para o meu CLP. Meu CLP aqui marcou um ΔP que não corresponde ao processo, que vai passar uma informação errada para a minha válvula de controle. Logo, a válvula de controle vai compensar essa informação aqui do CLP
E enquanto você está vendendo ou fornecendo 100 litros por minuto, você vai estar entregando 140 litros por minuto. Então, imagine que a gente tem uma Transpetro que fornece o nosso gás para Copergás, Potigás, Cegás, Gasmar, por exemplo, e o quanto essa Transpetro não está fazendo a leitura errada, perdendo dinheiro. Imagine que você tem um produto final, onde ele tem uma porcentagem de cloro, isso aqui seja uma linha que faça a contagem do cloro. O produto final, ele vai estar contaminado. Uma analogia muito interessante que escutei uma vez, imagine que uma fábrica de achocolatado, um todinho da vida, ele tem aqui o leite chegando no duto. No final, essa amostra aqui não vai servir, porque o número do leite foi maior em cada amostra. Então, ele não só perdeu a sua matéria-prima, como perdeu o produto final. Então, a gente pode verificar aqui que toda essa linha tem um valor agregado muito alto, além do prejuízo que é o maior, a gente está falando aqui de milhões. E o que foi fundamental foi o que tem menor valor agregado. Você, depois de uma leitura dessa, você poderia achar que o erro está aqui, 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 enquanto boas práticas no manifold é importantíssimo. E nesse slide aqui, eu quero mostrar como é que pode dar aquele defeito da válvula equalizadora no manifold. Então, primeiro, a gente tem uma norma de fabricação. Isso aqui é um exemplo, outros fornecedores têm outras normas. Essa ASTM A479, ela tem uma norma que o manifold seja um bloco maciço e usinado. O que é isso? É um bloco único que foi usinado para ficar dessa forma. Isso evita que a gente tenha pontos de solda no manifold. Pontos de solda, lógico, vai acarretar que ele tenha menos sujeira, particulados em suas vinhas internas. Uma boa prática também é que esse pino de segurança seja do mesmo material do manifold. Se ele não for do mesmo material, ele pode não ser tão resistente, que isso compromete a segurança do operador, uma vez que o castelo pode estourar em seu rosto. Assim também como esse pino, ele é muito bom que ele não seja oco. Não só no mercado offshore, por exemplo, mas a gente pode ter um acúmulo de sal aqui, é um exemplo, e se tiver um acúmulo de sal, futuramente aqui teremos corrosão por fresta, vazamento, menos segurança, mais custo. Então, aqui algumas tecnologias que um manifold deve ter. Aqui é uma visão microscópica da via interna, e está aqui com bastante particulado, isso vai prejudicar sua performance, logo vai prejudicar a leitura. Aqui é um arranhão na sede, é preciso que tenha tecnologia para não existir esse arranhão, gravem essa figura que eu vou explicar em outro slide. Isso aqui é um defeito de usinagem. Então, a gente, aqui na SojaLog, por exemplo, a gente tem uma patente, que eu não posso explicar muito aqui, que é de microexplosões para ter a limpeza da via interna do manifold. E um bom manifold, ele tem que ter essa configuração interna aqui no microscópio. Com certeza ele também vai precisar das suas certificações. O Rogério Rocha falou aqui muito bem daqui da baixa emissão fugitiva. Uma boa facilidade de manutenção sempre é boa. Treinamentos, assim como eu estou fazendo agora ao longo do Brasil, todos os vendedores têm essa capacitação de fazer esse treinamento e garantias que eu vou falar aqui ao longo da apresentação. O Rocha ele explicou muito bem aqui essa tecnologia aqui da haste não rotativa, tudo isso. Aqui no Manifold a gente tem junto com essas tecnologias também, onde na ponta da agulha a gente tem uma esfera e essa esfera tem um giro controlado. Então imagine uma vez que você aperta, vai ser sempre o mesmo giro. Por que é tão importante isso? Para fazer menor cravamento na sede, que é aquele arranhão que eu mostrei no slide anterior e pedi para vocês decorarem a figura.
Além dessa tecnologia, a gente também tem uma que vale a pena salientar, que é a vedação traseira de segurança. Uma vez que essa válvula aqui, ela vai estar sempre 100% aberta ou 100% fechada. Então, quando ela está 100% aberta, essa aqui, como é o popular no mercado, é uma vedação de ombro, que tem aqui essa parte angular, onde essa vedação vai proteger o seu manifold, a válvula, do, do fluido que vai estar passando por aqui. Então, vai proteger o seu elemento vedativo, vai proteger a sua rosca, e isso, lógico, que vai dar uma vida útil maior e também uma melhor performance do manifold. Essa tela aqui é muito importante a gente mostrar, porque isso é uma forma de como você pode ajudar o cliente. Então, a gente tem aqui, já com a proteção, vários elementos já linkados e com um único part number. Você, com um único cadastro, você pode ter todo esse material aqui. É uma facilidade e uma solução para a linha do cliente. Último aqui, eu gostaria de enfatizar a garantia vitalícia da Sojalock, que não se aplica só a manifolds, como toda nossa linha, onde no produto a gente tem um hit code, que seria uma rastreabilidade do lote do produto quando ele foi fabricado, assim como a rastreabilidade da nossa matéria-prima dada pelo nosso fornecedor, no caso o aço. E por aqui eu encerro, pessoal, e fico aberto a perguntas. Espero que tenham gostado. Bom, muito obrigado ao Lucas, muito obrigado ao Rocha pela excelente apresentação. Agora nós abrimos aqui a nossa sessão de perguntas. Não tivemos, durante a apresentação, nenhuma pergunta no chat, então fiquem à vontade, por favor, para fazerem as suas perguntas no chat, e essas perguntas elas serão lidas. Eu queria já antecipadamente agradecer aos 97 clientes e parceiros que estiveram conosco até esse presente momento. Caso queiram e precisem sair, eu pediria apenas que preenchessem, por gentileza, antes a pesquisa de opinião, para que vocês possam receber o certificado de participação desse webinar. A Fabiana, do marketing, já nos colocou o QR Code aqui na tela, e vai também colocar no chat o link, caso alguém prefira responder a nossa pesquisa pelo link, já está lá. Então, estão aqui disponíveis tanto o Rocha, quanto o Lucas, quanto o Fernando Pérez, para que eles possam atender as perguntas. Nós temos aí aproximadamente 15 minutos de disponibilidade para quem quiser. Eu já tenho aqui uma pergunta do Caio Henrique, que eu vou ler. Vocês indicam algum material ou livro sobre válvulas em geral? São muitos tipos e modelos. Olá, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acredito que nós teríamos da nossa linha de fabricação, da parte de instrumentação, algumas informações que vão ajudar você a fazer uma seleção apropriada para o seu processo ou equipamento. Por favor, peço para que você entre em contato com o nosso consultor técnico e verificar qual o modelo ou o segmento de válvulas que mais poderíamos lhe atender. Obrigado, Pérez. Continuamos aqui com tanto o Pérez quanto o Rocha e o Lucas à disposição aqui para perguntas. Vamos lá, temos uma pergunta aqui do Arlen. Bom dia, qual a faixa máxima de pressão para aplicação em gases especiais? Há restrição para aplicação em hélio e oxigênio? Olha, a questão de gases especiais, cada gás tem a sua classificação, a sua pressão de trabalho. Em consideração ao hélio, qual tipo de manifold particularmente que você gostaria de fazer a aplicação? Seria simplesmente para fazer uma leitura, uma instrumentação de controle ou uma distribuição? E a parte do oxigênio, com certeza, teria que verificar a porcentagem do oxigênio para fazer a limpeza desse produto, para que não haja nenhum perigo aí na questão da aplicabilidade. Poderia ser falar um pouco da aplicação e podemos avançar um pouco sobre esse tema? Bom, Arlen, como visto, nós precisamos de um pouco mais de informações. O Pérez acabou dando uma resposta um pouco mais genérica, haja visto que para cada aplicação, para cada situação, há uma necessidade dessas informações.
Se você não puder colocar isso daqui por qualquer razão, por favor, entre em contato conosco com esses dados, que com certeza nós teremos um imenso prazer em fazer uma recomendação a você. Estamos aqui no aguardo de mais perguntas enquanto isso. Enquanto não vem mais perguntas, eu queria apenas relembrar a todos que o nosso próximo encontro é no dia 28/5, que seria quinta-feira que vem, com a apresentação Boas Práticas de Montagem de Conexões e Tubings. Essa apresentação, como as demais, começa às 10 horas da manhã. Vamos lá, nós temos aqui uma pergunta do Antônio. Bom dia, existem manifolds que adaptam transmissores convencionais em lugares de transmissores coplanares? Bem, essa característica construtiva, praticamente do mercado, é de um único fabricante que tem as suas medidas exclusivas. Nesse caso, teríamos que fazer uma adaptação para que você possa migrar aos manifolds do adaptação MSS. Muito bem. Arlen, obrigado. Eu vi aqui a tua resposta. Eu entendo que caso você precise de maiores dúvidas, você entre em contato conosco. Antônio também agradece aqui a resposta do Pérez. Lembrando, então, que nosso próximo encontro aqui de boas práticas de montagem de conexões e tubings é no dia 28, quinta-feira da semana que vem, às 10 horas. E, na sequência disso, como acontece de 15 em 15 dias, nós fazemos, além das apresentações das quintas-feiras, também uma apresentação às terças. Normalmente, as apresentações das terças-feiras são um pouco mais alongadas. As das quintas, elas giram em torno de 40 minutos, com perguntas e respostas de mais 10 e 15, e as de terças-feiras, elas demoram normalmente 1 hora, porque são assuntos um pouco mais complexos. E a apresentação da terça-feira, do dia 2/6, é sobre sistema de corrosão. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Eu reforço, por gentileza, para que todos, antes de saírem, que preencham a sua pesquisa de opinião, que tem tanto o QR Code aqui na tela, quanto também o link aqui no chat, e nós vamos ficar aqui mais alguns minutos à disposição de vocês. Eu queria lembrar também que todos os participantes que têm o Teams instalado vão ter acesso a esse chat durante algum tempo. Então, caso vocês tenham alguma pergunta que não foi respondida ou que queiram fazer no decorrer do dia de hoje ou até amanhã, podem colocá-lo por aqui, porque nossos consultores vão entrar em contato e responder. Caso vocês prefiram, podem entrar em contato diretamente com os respectivos consultores que atendem a vocês diretamente. Bom, como eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu gostaria, nesse momento, mais uma vez, de agradecer aos 97 clientes e parceiros que tiveram presentes, que nos brindaram com o seu tempo, especialmente aqueles que estão na cidade de São Paulo. Hoje, na verdade, é um feriado por aqui, mas em respeito a todos vocês, nós mantivemos a nossa programação, não remarcamos esse webinar. Gostaria imensamente de agradecer aqui também a apresentação dos nossos consultores técnicos, o Rogério Rocha e o Lucas Toscano, com o suporte técnico aqui do Fernando Pérez, que atendeu a todas as perguntas. A Fabi também, que esteve muito ativa aqui durante a apresentação. Mais uma vez agradeço a todos, uma ótima quinta-feira, muito bom trabalho, e até a próxima quinta-feira, no dia 28, no nosso encontro com o tema Boas Práticas de Montagem e Conexões de Tubings. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia a todos, pessoal. Um grande abraço aí. Obrigado pela participação. Pessoal. Muito obrigado.